Diário de pesquisa. O que é, como fazer e 3 motivos para você fazer o seu. Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre, segundo a minha experiência, por que você deve fazer um diário de pesquisa. E eu acho que o terceiro motivo é o mais interessante, então fica aí até o final. Primeiro, o que é um diário de pesquisa? O diário de pesquisa não é muito preso a formatos, mas ele é basicamente um lugar onde você vai colocar todos os elementos da sua pesquisa. Então, às vezes, os elementos mais oficiais, como o projeto de pesquisa, por exemplo, e os menos oficiais, tipo aquilo que você teve de insight comendo seu almoço a qualquer momento. Então, ele pode ser num caderninho físico, pode ser nas notas do seu celular, pode ser no Google Drive. O importante é que quando você precisar de alguma coisa, de algumas dessas informações, você saiba onde ir, aonde procurar. Então por que ter um diário de pesquisa? O primeiro motivo é um motivo profissional mesmo. O diário de pesquisa vai ser um lugar onde você vai ter o registro do seu planejamento da pesquisa, do trabalho, enfim. Quais são os seus objetivos para ela? Que direcionamento você quer dar para ela? Suas conversas com orientação, o que foi determinado nesse momento? Quais foram as suas recomendações de bibliografia, por exemplo? Então, é uma questão organizacional e profissional, tem um lugar, tudo isso organizado e facilmente acessível para que você possa sempre dar um rumo para a pesquisa e ter o registro dessas, digamos assim, desses eventos importantes, desses documentos importantes. Para quem faz pesquisa empírica, por exemplo, é lá que vai estar, por exemplo, o registro, talvez, das suas experimentações em laboratório ou o contato das pessoas com quem você quer conversar para fazer as entrevistas, enfim, lá vão estar registradas essas informações oficiais, digamos assim. O segundo motivo é um pouco mais de você com você mesmo, que é aproveitar esse lugar para olhar o seu trabalho de longe, dar um distanciamento entre você e o seu trabalho e conseguir olhar para ele de uma forma um pouco mais crítica. Como isso acontece? Eu gosto bastante de descarregar, às vezes, um pensamento confuso em uma folha de papel ou, de repente, nas notas do meu celular, e talvez naquele momento isso não faça tanto sentido assim. Mas olhar para aquilo um tempo depois vai fazer com que eu me distancie um pouco desse texto que eu escrevi, desse amontoado de informações, eu vou poder olhar para elas de uma forma um pouco mais crítica. Então, por exemplo, o insight que eu tive há 2, 3 meses atrás pode ser muito interessante para a pesquisa agora, ou pode não fazer sentido nenhum. Talvez eu me depare agora com alguma dúvida sobre a pesquisa que me remeta a um texto que eu li e escrevi um pouco sobre no meu diário de pesquisa, e quando eu vou olhar, não tem nada a ver. Ou quando eu vou olhar, de fato auxilia na minha pesquisa. Então é como se a gente usasse o diário de pesquisa para ter uma conversa com nós mesmos, assim, ao longo do tempo. E para que a gente, de fato, olhe para a pesquisa várias vezes, analise ela várias vezes, né? Com esse distanciamento e também com um olhar um pouco mais crítico. E o último ponto, talvez o menos concreto, mas um dos que eu acho mais importantes, é para anotar a sua evolução ao longo dessa pesquisa, desse trabalho. Porque a gente tende a olhar para o produto final de uma pesquisa e desvalorizar ele, dizer, eu poderia ter feito muito mais, eu não tô entregando aquilo que eu imaginei que eu entregaria, não é tão bom assim, não é tão bom quanto do fulano, ou não é tão bom quanto, enfim, não é tão bom. Mas se a gente para ler o diário de pesquisa e para analisar todo esse processo que a gente teve até chegar a esse produto final, a gente consegue notar o quanto a gente evoluiu ao longo de todo esse trabalho, né? Comparar a gente com a gente mesmo. E notar que, por exemplo, algumas dúvidas lá do início da pesquisa, hoje em dia já não são mais dúvidas, você usa isso no dia a dia. Notar que sua pesquisa passou por diferentes fases, já foi diferentes coisas. A minha pesquisa, por exemplo, ia ser sobre acesso à justiça. Já não é mais. É de certa forma, em certo aspecto, mas já não é mais. É outra coisa, sobre todas as políticas judiciárias. Então, não só a gente nota que não sabia uma série de coisas que agora a gente sabe, mas também a gente nota o volume de trabalho, de todas as vezes que a gente repensou aquela pesquisa, colocou ali um insight de que a gente estava pensando aquela pesquisa semanalmente, mensalmente, e
e com uma frequência muito grande e passa a valorizar um pouco mais esse processo e não só esse produto final. Ter um diário de pesquisa é ter um registro e uma valorização desse processo e entender que a pesquisa não é só aquele produto final, mas aquele produto final é o que dava para ser, era o que você fez o que era possível naquele período. Então, basicamente, o diário de pesquisa é isso, é um lugar onde a gente pode anotar as recomendações dos colegas, colocar documentos importantes, colocar os nossos insights do dia a dia, mas ele é também uma ferramenta para a gente conversar com a gente mesmo, ser crítico em relação ao nosso trabalho, mas também saber valorizar o nosso processo, já que a gente faz com a nossa pesquisa aquilo que é possível no contexto em que a gente tem, com o tempo que a gente tem e as ferramentas que a gente tem. E dá para notar depois de um tempo lendo aquele trabalho que a gente já não tá mais com as mesmas ferramentas iniciais do início daquela pesquisa, que a gente já tem um conjunto novo de ferramentas, seja de vocabulário, seja de conhecimento em geral mesmo, que agora a gente tem para usar para novas pesquisas, para esse produto final, e talvez por isso que a gente está olhando para ele de uma forma tão crítica. Me contem aqui nos comentários onde vocês armazenam esse tipo de informação, se vocês já experimentaram fazer um diário de pesquisa. Curtam para eu saber se vocês gostaram, sigam o canal para mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!